Olá, eu sou a Catarina e hoje venho falar-vos da dimetiltriptamina, mais conhecida como a DMT. Aqui temos a estrutura molecular da DMT. Esta DMT é o principal constituinte psicoativo da ayahuasca, que é uma bebida alucinogénia que é produzida a partir de várias fontes vegetais e animais e é usada durante cerimónias pelos povos indígenas para facilitar a sua comunicação com os deuses. Esta DMT é uma molécula endógena em animais e numa grande variedade de plantas, mas também é produzida em quantidades muito pequenas no corpo humano. Estruturalmente, é uma molécula pequena e hidrofóbica, o que facilita e permite cruzar rapidamente a barreira hematoencefálica. Quanto à sua estrutura central, é conhecida como uma classe de medicamentos, os triptanos, e quimicamente está relacionada com os compostos naturais de serotonina e melatonina. Passando agora para a farmacocinética, a DMT é normalmente fumada ou insuflada por via nasal, mas a injeção intravenosa também é amplamente usada. As doses típicas para a DMT fumada variam entre 40 a 50 mg e a injetável entre 0,1 a 0,4 mg. Quando a DMT é fumada, tem uma ação rápida, ou seja, de 10 a 15 segundos, com um pico aos 5 minutos e uma duração de 1 hora. No entanto, quando sofre uma administração intraperitoneal, este pode ser detectado após 5 minutos no fígado e no rim e após 15 minutos no cérebro. Os órgãos onde esta DMT se acumula em maior quantidade é no córtex e na amígdala, que são estruturas cerebrais. Relativamente ao metabolismo, a DMT, quando é administrada oralmente, sofre uma rápida desaminação oxidativa, que é mediada pelas enzimas da MAO-A, formando o metabolito inativo, o ácido 3-indol acético. Esta desaminação oxidativa contribui para a reduzida biodisponibilidade e explica a ausência dos efeitos alucinogénios e a ausência da DMT na urina. A segunda via de metabolização importante é a N-oxidação, que é mediada pelo citocromo P450 e processa a DMT em N-óxido DMT. Por outro lado, esta DMT também é N-desmetilada, formando assim a N-metiltriptamina. Esta N-metiltriptamina é um metabolito menor e atua como um substrato da MAO e por isso também vai ser metabolizada pela MAO-A, formando novamente o ácido 3-indol acético. Tanto o N-óxido DMT como a N-metiltriptamina sofrem uma ciclização formando o composto 2-MT-HBC. Após a injeção intraperitoneal, o tempo de semivida e eliminação da DMT é de 5,7 minutos no cérebro, 9,6 minutos no fígado, 17,2 minutos no rim e 15,8 minutos no sangue. No entanto, quando é administrada oralmente, conseguimos encontrar na urina 97% dos analitos do ácido 3-indol acético e 3% dos analitos do N-óxido DMT. Quando é fumada, também conseguimos encontrar na urina 67% dos analitos do ácido 3-indol acético, 28% dos analitos do N-óxido DMT e 10% dos analitos da DMT. Relativamente à farmacodinâmica, a DMT é um alucinogénio que age como um agonista dos receptores de serotonina e, por isso, aumenta os seus níveis no cérebro. Para além disso, tem uma maior afinidade para os receptores 5-HT e tem aqui os vários receptores, mas no ser humano o mecanismo é mediado principalmente pelo receptor 5-HT2A, que está sempre acoplado à proteína G. Relativamente ao diagnóstico, os efeitos físicos da DMT é a diarreia, as náuseas, vômitos, níveis elevados da frequência cardíaca, níveis elevados de pressão arterial, níveis elevados da temperatura retal. Já nos efeitos psicológicos, temos o sofrimento emocional de curto prazo e a psicose de longa duração. Relativamente ao diagnóstico, a DMT pode ser detectada através de técnicas de imunoensaio enzimático, através de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa na saliva, que detecta alcaloides após a ingestão ou administração dentro de 30 a 60 minutos, ou então a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa no soro, que é mais apropriada para quantificar em intervalos posteriores. No entanto, quando ocorre uma intoxicação por DMT, os tratamentos utilizados é o carvão ativado quando a DMT é administrada por via oral, a utilização de benzodiazepinas para tratar a agitação, hipertensão e alucinações,
e antagonistas adrenérgicos, quando o paciente apresenta sinais vitais instáveis. Contudo, a DMT também apresenta vários efeitos benéficos. Esta induz efeitos anti-inflamatórios por meio da ligação e ativação do receptor sigma-1, que potencia o tratamento de doenças neuropsiquiátricas com um fundo neuroinflamatório e também para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Parkinson. Relativamente aos aspectos forenses e abusos, o uso deste DMT para fins recreativos, mesmo em poucas quantidades, resulta em sintomas como ansiedade, palpitações e distorções visuais. É comumente usado em combinação com outras substâncias ilícitas, o que fica difícil para avaliar estes potenciais efeitos perigosos da DMT. Não se observa nenhuma ou pouca tolerância a este medicamento e já existem vários relatos de intoxicações, como é o caso que eu apresento da Califórnia e nos Estados Unidos da América, que 2 homens, após a administração da DMT, sofreram uma intoxicação que depois foram tratados através das técnicas mostradas anteriormente. Em suma, é importante realçar que, apesar desta DMT ter os seus efeitos tóxicos, também apresenta vários efeitos benéficos para a saúde. Esta simbiose entre o tóxico e o benéfico seria importante ser estudada posteriormente, com o objetivo de conseguirmos entender melhor a biossíntese, o metabolismo, a maneira como ela se liga, para estabelecermos um equilíbrio entre o tóxico e o benéfico e tentar atenuar a parte tóxica, que é bastante prejudicial para a saúde. Obrigada.